Bom, boa noite, meu nome é Larissa, sou médica residente do Hospital de Clínicas da USP. Vou apresentar um pouquinho alguns casos assim, da experiência que a gente está tendo lá no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, ICESP, com o uso do GATAT, né, o dotatado marcado com galho 68. Gostaria de agradecer a Anelisa Cortez e a Renata Moreira pela ajuda que elas me deram. Meu orientador foi o Dr. Marcos Lee. Bom, já que eu comecei primeiro, então... tumores neuroendócrinos, passando no geral, né? Tumores neuroendócrinos são neoplasias de crescimento lento, ocorrência rara. O mais importante que a gente precisa ter na nossa mente é a gradação dos tumores neuroendócrinos via o índice mitótico. São divididos em grau 1 com KI67 menor ou igual a 2%, grau 2 entre 2% e 20% e grau 3 acima de 20%. O GATAT, semelhante aos outros marcadores que nós temos, também é um peptídeo junto a um quelante e ligado a um radionuclídeo. Ele tem como alvo os receptores da somatostatina. O interessante é que o GATAT, o dotatato marcado com galho 68, ele tem maior afinidade pelos subtipos do subtipo 2 dos receptores da somatostatina, que são os que são mais superexpressados no tumor neuroendócrino. O interessante da imagem do dotatato, o marcado com galho 68, o galho 68 ele tem uma meia-vida física de 68 minutos. É interessante porque isso permite um protocolo de imagem de um dia só, menor deslocamento do paciente, mas ele é um pouco ruim se você for pensar que vai ter que fazer um deslocamento dessa dose por longas distâncias. Por ser o método PET-CT, né? Maior resolução espacial e melhor identificação das lesões. Foi? Tá? Estão me ouvindo? O interessante é que a gente foi lá na radiofarmácia e foi futricar nas notas fiscais para a gente poder dar uma comparada nos preços. No nosso serviço a gente usa o octreotide marcado com índio também, não com tequinese, então era esse o que eu tinha a informação para trazer. Se vocês verem na última, a gente tem uma comparação entre os preços. Uma dose de octreotide marcada com índio para a gente custa R$ 2.950, enquanto que uma dose de dotatato marcado com galho 68, R$ 850. É interessante também que mesmo em doses semelhantes, em atividade semelhante injetada, ele tem uma dose efetiva bem menor, o dotatato marcado com galho 68. Já que eu sou a primeira, então eu posso falar um pouquinho da biodistribuição. Né? O dotatato marcado com galho 68, ele tem um acúmulo fisiológico na hipófise, glândulas tireoide, glândulas salivares, fígado, baço, que é o principal, de maior acúmulo fisiológico, também rins, bexiga, né, urina, e uma coisa que pode ser um falso positivo do exame, que é o processo encinado do pâncreas. A gente tem que tomar muito cuidado que ele pode ter uma captação fisiológica. Nós temos também os pitfalls, né? Os linfócitos ativados, eles também expressam receptores de somatostatina. Então, todo o processo, toda atividade inflamatória, ela pode ser um pitfall do exame, né? Linfonodos reacionais, processos inflamatórios outros. Esse aqui é um linfonodinho reacional, interpretado como reacional no exame. Falando um pouquinho sobre a biodistribuição e sobre a resolução do método, a gente resolveu começar com esse caso, que é uma coisa que acontece bastante com a gente. Não sei como é a experiência de vocês, mas chegam muitos pedidos perguntando isso pra gente. Uma paciente de 13 anos com uma história já pregressa de rubor facial progressivo, lesões cutâneas, anemia, foi para investigação, uma laparotomia diagnóstica e terapêutica, biópsia de intestino delgado, veio com painel positivo para tumor neuroendócrino, né? Cromogranina positiva, sinaptofusina positivo, KI67 de 3%, portanto o tumor neuroendócrino grau 2. Foi para a gente para o estadiamento.
Esse aqui é o exame dela, esse é um meio coronal da paciente, fez o exame com dotatato marcado com galho 68. Como a gente pode observar, ela tem múltiplas lesões hepáticas, tem uma área focal que na avaliação cai em intestino delgado também, mas o interessante dessa imagem que eu trouxe é para a gente avaliar o pâncreas. Eu não sei se eu consigo mexer a setinha, eu não consegui. Se a gente for avaliar o pâncreas, não tem nenhuma área focal mais importante. Mas essa paciente, ela foi para uma ressonância que evidenciou essas múltiplas lesões hepáticas, mas também evidenciou um nódulo na cauda do pâncreas. Vou dar uma voltadinha para a gente ver. Aqui. Esse nódulinho. Esse nódulo foi interpretado como um baço acessório. Se a gente prestar atenção, no nosso exame não teve nenhuma captação, o que deixa a gente com algumas dúvidas, né? O baço acessório, o baço é o órgão que mais capta, portanto deveria ter captado se fosse um baço acessório. Porém, esse nódulo ele tem 0,5 centímetros, ele é muito pequeno, está abaixo dos limites de detecção do método. Por isso que a gente tem que ter essa habilidade na hora de conversar com o médico. Por que a gente trouxe esse pedido, esse exame? Porque direto a gente recebe pedido de diferenciar tumor neuroendócrino de baço acessório. A gente recebe pedido de octroscan para diferenciar tumor neuroendócrino de baço acessório. E a gente tem que saber como lidar nessa situação no momento, né? O baço acessório vai captar, o tumor neuroendócrino também vai captar. Então não tem como a gente responder essa pergunta nesse exame, a gente precisa passar para outros métodos. O segundo caso clínico é um caso interessante, um paciente de 70 anos, tinha uma história de epigastralgia desde 2010, na investigação foi para uma enterectomia segmentar, veio como um tumor, a biópsia veio como um tumor neuroendócrino grau 1. Esse paciente, depois disso, ficou bem tranquilo, teve exames sem evidência de doença metastática em 2012. Em 2013, ele não tinha sintomas, mas ele foi interrompido o uso do sandostatin para avaliação dos marcadores tumorais que estavam elevados. O ácido 5-hidroxindolacético, que é um metabólito da serotonina, estava elevado. Então ele veio para a investigação. Em alguns serviços, existe um protocolo de investigação com ressonância de corpo inteiro. Nós temos alguns casos, e esse inclusive era um caso de ressonância de corpo inteiro. Essa primeira imagem é sequência apoderada em T1, segunda imagem, STIR. No caso, naquele momento, o radiologista não deu nenhuma lesão, então ele foi para outros métodos para investigação. Foi para a gente, fez uma cintilografia de corpo inteiro com octrotídeo marcado com índio. Essa primeira imagem anterior, varredura anterior e posterior de 4 horas pós-injeção, varredura anterior e posterior 24 horas pós-injeção, onde se observa, sinal da seta, uma área focal de intensa captação na região mediana no abdômen anterior, que não tinha sido notada no exame prévio. O paciente foi para a complementação com o dotatato, marcado com galho 68, onde se observou essa lesão para-aórtica, anteroaórtica, deixa eu voltar aqui, que é a área que estava com a área focal que estava captando no outro exame. Então ela foi para a análise retrospectiva. Eles levaram o exame e os radiologistas reolharam a ressonância. Eles falaram, nossa, realmente. Então isso foi uma discussão interessante que a gente teve, porque como para nós a imagem coronal é importante, mas para o radiologista ele vê mais na imagem axial e na coronal como essa lesão foi mais perceptível. Imagina quantas imagens axiais ele teve que olhar e acabou deixando passar essa imagem. Aqui é uma comparação entre os médicos.
ressonância, a imagem de fusão do PET-CT, a imagem só do dotatato marcado com galho-68 e o octrotídeo, a imagem anterior 24 horas. O interessante, a gente, já que estamos numa época, na entrada do PET ressonância, a gente precisa conhecer melhor esses métodos. Então, a gente vai colocar uma segunda imagem que o paciente fez, que foi a difusão. É uma imagem de baixa resolução, mas alto contraste. Ele mede a celularidade. Enquanto a gente mede a densidade dos receptores, ele mede a celularidade. Então é interessante a gente saber que futuramente nós vamos estar complementando os nossos métodos, ou eles complementando os métodos deles com essas diferentes janelas, diferentes sequências. Terceiro e último caso, um paciente de 64 anos, com um tumor neuroendócrino grau 2, KI67 de 6% no ilho, ressecado e já metastático ao diagnóstico. O paciente foi para a hepatectomia em 2008 por causa das metástases. Acabou entrando com um antitumoral para controle dos sintomas e manteve-se estável até setembro de 2011. Só que em 2012 ele teve uma progressão da doença hepática, uma piora dos sintomas, apresentando agora perda de peso, diarreia 5 vezes ao dia. Ele foi encaminhado para a nossa avaliação para terapia radionuclídica. Essa foi a primeira imagem, varredura anterior e posterior, da imagem de 24 horas após a injeção do octrotídeo marcado com índio, faltou um aí no índio, onde a gente identifica múltiplas lesões ósseas e a gente não consegue identificar adequadamente muito bem no fígado se tem alguma lesão ou não. O paciente foi para o dotatato marcado com galho-68, também conhecido como GATAT, onde a gente conseguia evidenciar um melhor contraste, conseguia evidenciar as lesões hepáticas mais adequadamente, assim como a gente tinha uma definição melhor das lesões, das estruturas que estavam acometidas. O paciente foi para o tratamento, fez 4 ciclos de lutécio. Esse aqui é a imagem do primeiro ciclo, 24 horas pós-injeção, também uma varredura, imagem anterior, posterior, projeção anterior, posterior, onde a gente identifica que mesmo com uma dose de 200 mg, a gente ainda tem uma dificuldade na verificação de algumas lesões, como por exemplo essas lesões próximas à região inguinal, que a gente não consegue diferenciar bem, para ver como o método tem as suas dificuldades, como a gente consegue observar mais adequadamente com o PET-CT, com os radiofármacos marcados como emissor exposto. A gente trouxe esse terceiro caso, o paciente ficou ótimo, melhorou, voltou a ganhar peso, não tinha mais tanta diarreia. A gente trouxe esses casos só para a gente mostrar um pouquinho da nossa experiência que nós estamos tendo lá no ICESP. Como conclusão, a gente deixa que diferentes modalidades da imagem podem ser utilizadas para avaliação dos tumores neuroendócrinos. Os artigos vêm fazendo múltiplas comparações com protocolos de ressonância de corpo inteiro, protocolos de dotatato marcado com galho-68, o que a gente escolher. As revisões elas sugerem que seja feito como o dotatato mais sensível para detecção, que ele seja feito como estadiamento inicial, quando não disponível, passar para outras modalidades como o octrotídeo marcado com índio ou tecnésio. Os artigos também sugerem que o algoritmo inicie o estadiamento e faça o segmento com a ressonância de corpo inteiro, visto a menor dose de radiação, embora isso ainda esteja em estudo. Bom, gostaria de agradecer. A gente queria trazer alguns casos interessantes que a gente teve, mas não muito complexos para não tomar muito tempo da discussão. E muito obrigada.